Graça e paz, querido, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas extremamente sérias que nós precisamos ter um conhecimento, um entendimento verdadeiro, que é pecado, transgressão e iniquidade. No Salmo 51 nós encontramos a oração de Davi, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Se você for ter um entendimento completo, vamos começar por partes. Davi ele fala de pecado, de transgressão e de iniquidade. Mas o que essas 3 coisas são? Em primeiro lugar, pecado é você errar o alvo. Pecado ele é aquilo que você deveria fazer, sabe que precisava ser feito, mas você não faz. Tiago 4,17 diz assim, que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, ele peca. Então pecado é você errar ou você não fazer aquilo que era necessário. Já a transgressão é quando existe uma ordem de Deus específica, um mandamento do Senhor, e você se levanta contra aquele mandamento. Um exemplo, não adulterarás, é um mandamento, é um fato. E você se levanta contra e você vai lá e adultera. Não mentirás, e você vai lá e mente. Isso são ordens do Senhor que são claras, são mandamentos. E quando você quebra um mandamento, isso se torna uma transgressão. Já a iniquidade, ela é o resultado de tudo isso. Então a iniquidade ela se manifesta em algumas famílias, em algumas pessoas, e ela se torna aquilo que nós chamamos de maldição familiar ou espírito familiar. Numa família existe muita gente que adultera, então o adultério se tornou uma coisa natural. Ou muita gente tem o mesmo vício, então isso se tornou uma constante. Isso é a iniquidade. E a iniquidade ela tem um poder de se manifestar e de se multiplicar, apagando aquilo que é o amor. E Jesus ele falou assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a iniquidade ela tem o poder de apagar o amor, e o amor é aquilo que nos move a obedecer ao Senhor e a fazer o bem. Jesus ele falou assim, ama ao teu próximo como a quem? Como a ti mesmo. Então, se eu te amo, eu não vou fazer para você aquilo que eu não quero que você não faça para mim. Esse é o primeiro mandamento mais sério. O primeiro mandamento é ama ao teu Deus com toda a tua força. O segundo, semelhante a esse, ama ao teu próximo como a ti mesmo. E essa é a grande essência. O que eu não quero que você faça para mim, eu não devo fazer para você. Mas por se multiplicar a iniquidade, esse amor acaba esfriando. Agora, é interessante que Davi, na sua oração, ele fala, Senhor, apaga isso em mim, perdoa, me lava disso. Então nós precisamos entender que para que haja uma mudança, para que eu largue o pecado, para que eu largue a iniquidade, para que eu largue a transgressão, é necessário primeiro que eu entenda o que ela gerou em mim. Davi, no momento que ele escreve o Salmo 51, querido, ele havia sido confrontado pelo profeta Natan. E qual foi a situação? Ele havia adulterado com Betseba, ele havia tentado esconder a situação que isso havia gerado, porque ela estava grávida. Então ele manda chamar Urias, o marido dela, do meio da guerra, porque ele estava em guerra, e ele tenta convencer Urias a se deitar com a sua mulher. Ou seja, Urias vem, se deita com ela, se ela aparecer grávida, está tudo certo. Mas naquele momento, querido, Davi se depara com um homem que tinha um coração íntegro. E a palavra de Urias é o quê? Eu não vou me deitar com a minha mulher, sendo que os homens do meu exército estão lá no meio da guerra. Então só resta Davi o quê? Criar uma situação que o livrasse daquilo que era o seu pecado. Ou seja, mais uma mentira, mais um pecado. E ele manda uma carta para que Urias seja colocado diante da frente de batalha e consequentemente morra. E no meio de tudo isso, Deus confronta Davi através de Natan, mexendo com aquilo que eram os brios, a honra de Davi. E quando Davi se levanta irado ou com o seu entendimento abalado, ele olha e fala, olha,
O homem que provocou tal coisa deveria morrer. Natão olha para ele e fala assim: tu és esse homem. E aquilo produz em Davi um arrependimento. E o arrependimento é gerado pelo entendimento. É quando você entende o que o teu pecado, o que a tua transgressão, o que a iniquidade gerou em você ou na tua vida, o que ela já te impediu ou o que já custou. E sabe, querido, quantas coisas os nossos erros já custaram. Tem pessoas que perderam famílias, chamado, autoridade, perderam até a sua dignidade por causa de situações que erraram e que não sabiam o que fazer. E em 1 João 3,8 está escrito assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus, ele se manifestou para que aquilo que você não pode vencer seja vencido por ele. E quando você entende, querido, o que é a verdadeira essência do pecado, o que ele quer gerar em você, o que é uma transgressão e o que é a iniquidade, você começa a ter uma mudança no teu entendimento. E a primeira grande mudança é quando eu entendo que o pecado é algo muito grave, que ofende a Deus. Então, eu tenho que abandonar essa prática maligna. Ou seja, 1 João 2,4. E nós vamos ver o que está escrito lá em 1 João 2,4, querido. Vamos abrir aqui, eu quero que você ouça essa palavra e ela vai trazer mais entendimento para a tua vida. 1 João 2,4 diz assim: aquele que diz que eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e não há verdade nele. Então, se você verdadeiramente conhece a Deus, os mandamentos do Senhor têm que fazer parte da tua vida. Em segundo lugar, quando você entende 1 João 3,8 e percebe a conexão que existe entre o pecado e o diabo e a gravidade dessa situação, você busca abandoná-lo. E em terceiro lugar, quando você entende 1 João 1,9, você sabe que ainda há esperança para aquele pecador que se arrependeu. 1 João 1,9 diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de todo o pecado. E você vive Romanos 8,1. Já não tem mais condenação para a tua vida. Então eu quero que você fique com essa palavra para o teu entendimento. E eu quero deixar algumas coisas para você meditar. Primeiro, qual é a diferença entre pecado, iniquidade e transgressão? Nós vimos isso. Segundo lugar, Davi, quando ele pecou consciente ou inconsciente? Terceiro, por que o pecado desagrada a Deus, querido? Quarto, qual é o caminho para nós sermos livres do pecado? E quinto, por que, apesar dos seus erros, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Eu quero que você medite nisso, nós vamos voltar a falar dessas situações. Mas agora eu quero orar com você, querido. Ora comigo. Diz assim: Senhor, eu confesso que eu pequei com palavras e atitudes. Eu menti, eu enganei, me deixei ser dominado pela preguiça, falei mal dos meus irmãos, roubei ao Senhor em dízimos e ofertas, traí pessoas que eu amava, quebrei alianças, desobedeci a lei dos homens, fui desonesto e fiz a tua obra de forma relaxada. E eu fui violento. E agora, querido, vai confessando tudo aquilo que você tem como pecado para a tua vida. Continue orando. Eu preciso, Senhor, do teu perdão. Cobre os meus pecados com o teu sangue e apaga as minhas transgressões, porque eu me arrependo amargamente por ter procedido de forma tão terrível. Pai, perdoa-me e me lava em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido, e nós vamos nos encontrar na próxima semana em nome de Jesus.